Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus no partir o pão. Ainda estava falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos na oitava da Páscoa, e na oitava da Páscoa, em especial, nós fazemos a leitura dos textos do Evangelho que mostram para nós os diversos encontros dos discípulos de Jesus com o ressuscitado, com ele ressuscitado. Ontem nós ouvimos a narrativa dos discípulos de Emaús e hoje nós estamos então lendo e nós ouvimos a continuidade da narrativa de ontem. É por isso então que o Evangelho de hoje inicia dizendo que os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho. Esse no caminho eram os discípulos de Emaús que ontem haviam reconhecido Jesus no partir o pão e depois voltaram para Jerusalém e encontraram todos os outros discípulos reunidos. E é neste momento em que eles estavam todos reunidos que Jesus chega no local onde todos eles se encontravam. Como estava o ânimo deles? Como estava o coração deles? Ainda com medo, ainda assustados. Alguns já haviam encontrado com Jesus ressuscitado, mas não é tão simples assim compreender e entender e acreditar em tudo aquilo que ainda estava acontecendo. Era muito recente, era no dia da ressurreição de Jesus. Então, ainda há uma certa dificuldade deles compreenderem tudo aquilo. E Jesus entra no meio deles. E é por isso que Jesus então diz: "Por que estão assustados, cheios de medos? Porque ainda tendes dúvidas no coração?"
Depois que Jesus constata a dificuldade dos discípulos, que não deixa também de ser as nossas dificuldades, porque muitas e muitas vezes nós também desacreditamos, em muitas circunstâncias da vida bate aquela insegurança em todos nós, isso é normal, mas Jesus sempre na sua bondade, na sua caridade, sempre na sua ajuda à falta de fé dos discípulos e também a nossa, se apresenta a nós e diz: sou eu mesmo. Como aconteceu com aqueles discípulos, Jesus no meio deles apresenta as mãos e os pés e ainda diz: tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. O fato de Jesus apresentar as mãos e os pés, naquele momento ele está mostrando as suas chagas. O ressuscitado é o mesmo crucificado. Por isso que ele diz: sou eu mesmo. Sou eu que passei pela morte. Ainda ficou as marcas da paixão? Sim, mas são as marcas da paixão como memória daquele que é, daquele que foi, daquele que é e daquele que sempre será o nosso Senhor e o nosso Deus. Mostrou-lhes as mãos e os pés e ainda disse: tocai em mim e vede. Lucas quer nos apresentar neste encontro um Cristo vivo, um Cristo real, um Cristo que os discípulos, os primeiros discípulos, puderam tocar, puderam olhar, puderam ver, puderam constatar a identidade deste Senhor ressuscitado, para que se tornasse depois para nós experiência e testemunho de salvação. É por isso que ao final do Evangelho, Jesus dirá: vós sereis testemunhas de tudo isso. A experiência do ressuscitado caminha na igreja a partir do testemunho. Não só, é uma das formas. Ontem nós vimos que a experiência do ressuscitado se dá na igreja através da experiência da palavra e na experiência da Eucaristia. O coração ardia por ouvir a palavra e eles reconhecem Jesus ao partir o pão. Mas esta experiência também tem uma outra forma de se estender na igreja, através do testemunho dos discípulos. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Jesus abriu a inteligência dos discípulos para acreditar nas Escrituras e, ao mesmo tempo, para acreditar na ressurreição. E esta experiência se torna também agora um espaço para que outros possam acreditar na ressurreição. O que nós vimos na primeira leitura é esse evangelho, esta ordem de Jesus Cristo em ação. Se Jesus dá aos discípulos uma ordem: vós sereis testemunhas, e é preciso testemunhar a ressurreição para que outros acreditem, o evangelho, a primeira leitura com Pedro, na narrativa de Pedro, que também é uma narrativa que acompanha a de ontem, a do paralítico, nós vemos Pedro cumprindo o mandamento de Jesus, testemunhando a ressurreição. De várias formas. Primeiro, irradiando o poder de Jesus, porque ele realiza uma cura em nome de Jesus. E ele diz que a experiência da cura, que ele, no caso, foi ali um instrumento de Deus, acontece pela fé. A fé que vem em nome de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos. Mas a fé de quem? Do paralítico? Não era a fé do paralítico, porque o paralítico estava esperando uma esmola. E é pela fé de Pedro
que aquele paralítico faz a experiência do ressuscitado e a experiência da cura. E esta experiência se torna agora uma abertura de fé para que todos aqueles vendo aquela cura pudessem também fazer um processo de conversão. Arrependei-vos e convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados. E a partir da experiência da conversão e da fé em Jesus Cristo, poder viver uma vida nova, e não só uma vida nova, mas uma vida daqueles que esperam Jesus voltar. Veja que, já no início da igreja, Pedro está dizendo, e ele enviará Jesus, o Cristo que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas. O próprio Pedro, no início da igreja, está dizendo, o ressuscitado foi recebido no céu pelo Pai, mas o próprio ressuscitado um dia virá novamente, porque o Pai o enviará novamente para colocar uma conclusão em todas as coisas. Então veja que nós estamos aqui nesta liturgia fazendo uma leitura de toda a história. Por que uma leitura de toda a história? Porque começa pela Sagrada Escritura, com Moisés e com os profetas e com os salmos falando de Jesus Cristo. Depois vem Jesus Cristo e morre e ressuscita, retorna ao Pai e novamente no fim da história será enviado para que todos possam fazer a mesma experiência de uma vida eterna com Ele. Que a nossa fé esteja então fundamentada na experiência da ressurreição. Uma fé que é baseada, primeiro, na fé da igreja, na fé daqueles primeiros que fizeram a experiência da ressurreição e desse testemunho que percorreu a história. Primeiro, uma fé fundamentada na fé da igreja. Cristo ressuscitou e apareceu para os seus discípulos, e o evangelista Lucas e os demais evangelistas mostraram para nós esta realidade. Esta experiência dos discípulos com o ressuscitado também é uma experiência fundante da nossa fé e é também base para a nossa fé. É por isso que Paulo dirá depois, se Jesus Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. E onde nós temos a certeza da ressurreição de Jesus Cristo? Pela Sagrada Escritura e pelo testemunho dos apóstolos, que são testemunhas fiéis da igreja. E após essa experiência fundante, aí entra a nossa experiência diária com cada um, através da oração, através da Eucaristia, através da leitura da palavra, através do nosso bom testemunho de Jesus Cristo, que estende o testemunho de Jesus Cristo por toda a história até que Ele volte. Que a gente então se fundamente a nossa fé nessa certeza do Cristo que ressuscitou, que se mostrou aos seus discípulos e à sua igreja e que agora tem os seus diversos meios para nos dar a graça de também encontrarmos com Ele. Que cada um de nós faça sua experiência com o ressuscitado e se torne esta testemunha fiel da ressurreição. Encerro com vocês, lembrando que o evangelista João, no seu capítulo 13, disse, quando estava falando do tempo da ressurreição, disse aos seus discípulos que ele iria e que deixaria um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, e nisto reconhecerão que vós sois os meus discípulos. O testemunho do ressuscitado hoje é um testemunho daquele que vive a caridade, vive o amor. Quem testemunha a caridade, testemunha o amor, testemunha o ressuscitado e faz com que outras pessoas também se abram à experiência da ressurreição. Que o Senhor nos dê a graça de acreditarmos e de vivermos aquilo que nós acreditamos no dia a dia das nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.